Livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém, meus amados? A palavra do Senhor nos narra uma história muito linda, muito poderosa. A palavra do Senhor nos narra a história do livro de Ruth. Ruth foi uma das noras de Noemi. A palavra do Senhor nos conta que sucedeu que naqueles dias que Israel era julgada por juízes. E Israel foi julgado por juízes 330 anos. Portanto, naquela época não existia ainda rei, era apenas sacerdotes. Mas o sacerdote ele não julgava, quem julgava eram os juízes. O sacerdote cuidava do templo e os juízes cuidavam do povo. Era tipo um governador, um prefeito. Portanto, a terra de Belém de Judá era julgada por juízes. E o texto vai nos falar que o homem chamado Elimeleque, de Belém de Judá, saiu da sua cidade, da sua terra, e foi peregrinar nos campos de Moabe, uma terra pagã, uma terra estrangeira. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E o texto vai nos falar aqui, o nome, que eu citei, o nome do marido de Noemi era Elimeleque, e da sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. E o texto vai nos falar que eles eram de Belém de Judá, e eles chegaram ali nos campos de Moabe e ficaram ali. Por que eles saíram de Belém de Judá? Que significa, Belém significa casa do pão. Mas eles saíram de Belém de Judá porque naquele tempo, naquele momento, estava acontecendo uma grande fome sobre a terra. Perceba que se você for estudar toda a história bíblica, você vai ver em várias situações que em vários países, cidades, existia muita fome. E por que existia muita fome? Por que existia muita escassez de alimento? Naquele tempo, meus amados, a chuva não era frequente quanto é nos nossos dias atuais. Como assim, irmã? Se lá nos tempos de Noé, houve o dilúvio. Nos tempos de Noé, houve o dilúvio 40 dias e 40 noites apenas. Mas no decorrer dos anos, as cidades nos lugares chovia pouco. E sempre existia uma temporada de fome. E esse tempo de fome chegou na cidade de Belém de Judá. E o texto vai nos falar que esta família, este homem, pega sua esposa, pega os seus 2 filhos e eles vão peregrinar, buscar uma nova vida nos campos de Moabe. Ou seja, buscar uma nova vida, eles sendo judeus, eles saem do seu país, que Belém de Judá, que significa casa do pão, porém estava faltando pão em Judá, e agora eles vão peregrinar nos campos de Moabe, uma cidade totalmente estrangeira. Ali não se conhecia a Deus, aquele povo não conhecia a Deus, era um povo pagão, com as suas tradições, com as suas culturas pagãs, era um povo que não adorava o mesmo Deus de Israel. Portanto, agora o texto vai nos falar que já tinha algum tempo que eles estavam ali,
E o texto nos diz que morre agora Elimeleque, marido de Noemi, vem morrer. E Noemi ficou agora apenas com seus 2 filhos. Porque perceba que naquela época, meus amados, uma mulher que não tinha marido, nesse tempo, era muito difícil. Porque a mulher precisava de um homem para sustentá-la, para cuidar dela, para proteger. E essa mulher tinha apenas 2 filhos, que eram pequenos nesse tempo. E o texto vai nos falar aqui. Ela permanece ali com seus filhos. E esses meninos crescem. Passa o tempo, eles crescem ali. E depois que eles tomaram uma certa idade, o texto vai nos falar que agora eles já são homens. E eles contraem matrimônio com as mulheres, com as moças de Moab, as moças moabitas. Um judeu poderia casar com alguém estrangeiro, com algum estrangeiro? Não. Deus não aprovava esse tipo de casamento. Deus não rejeitava. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo separado, é um povo que teme a Deus, um povo que conhece a palavra de Deus e conhece os princípios de Deus. E os estrangeiros eram nações pagãs que não conheciam a Deus. Portanto, os filhos de Noemi casam agora com as moças moabitas. E essas moças, o nome delas era, uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. E ali eles permaneceram por quase 10 anos em Moabe. E o texto vai nos continuar contando que e morreram também Malom e Quilion, os maridos de Orfa e Ruth, morrem, ficando assim a mulher desamparada. Que mulher que ficou desamparada? Noemi. Perdeu seu marido e agora ela vem perder os seus 2 filhos e agora ela se vê sozinha com 2 noras, sendo todas mulheres. E naquela época as mulheres não podiam ficar só, tinha que sempre ter um homem para cuidar, que fosse um irmão, um parente, alguém tinha que proteger essas mulheres. E agora o texto nos diz que Noemi perdeu o seu marido, perde agora os seus 2 filhos e se encontra agora com as suas noras. O que fazer com essas moças? Que era tudo nova. O casamento não durou muito e ali aqueles homens morrem. O texto não fala de que eles morreram, por que eles morreram. Não, primeiro morre o pai, depois morrem os 2 filhos. E agora essa mulher, Noemi, se encontra amargurada, entristecida, porque perdeu o marido e perdeu seus 2 filhos. E agora o que fazer? Porque as mulheres não tinham vez. Eles saem da sua terra natal, outrora eles tinham ali propriedades, eles deixam a terra de Belém de Judá, vai peregrinar nos campos de Moabe, ali eles chegam em outro país como estrangeiros. Portanto, todo mundo sabe que quem chega em algum país como estrangeiro, se ele não tiver recurso financeiro, ele vai ter que passar um deserto. Ele vai ter que procurar trabalho, ele vai ter que dar um jeito, porque senão ele vai padecer. Mas como fazer tudo isso sendo mulher? Porque não tinha força física, era mulher, não podia ficar sozinha, era aquela coisa. Portanto, agora Noemi se depara sozinha, sem seus filhos e com 2 noras. E o texto vai nos falar aqui que o texto nos diz que agora Noemi se levanta, fala ali às suas noras dizendo o seguinte: eu vou voltar para a minha terra, Belém do Judá, mas vocês permaneçam nessa terra, a terra de vocês. Vocês são jovens, vocês podem ainda contrair matrimônio, vocês podem voltar a se casar e construir a vida de vocês. Portanto, lembrando que as 2 moças, as 2 noras não tiveram filhos com os seus respectivos maridos. Portanto, estava tudo ok, não tinha filho, poderia contrair um novo matrimônio tranquilamente. Eram novas, eram bonitas e poderia casar facilmente, sem filhos, né? Então o texto nos diz que, como eu citei, que Noemi decide ir embora, decide abandonar aquele país
Mas agora ela estava um pouco sem saber o que fazer da vida, porque ela estava muito angustiada. Angustiada por ter perdido seu marido e angustiada por ter perdido seus 2 filhos. Ela se sentia uma mulher desamparada. Desamparada por quê? Por causa da sua idade, já era uma idosa, sem recurso financeiro, sem ter como se sustentar e ainda com 2 noras. Então ela dá conselho para suas noras voltarem para a casa dos seus pais e ali elas buscarem construir a vida delas novamente, voltar a casar. Então o texto nos diz que, né, naquela época, a segurança de uma mulher estava no homem, infelizmente. A segurança de uma mulher estava no homem, porque as mulheres não trabalhavam. Então aquela mulher não tinha mais segurança, ela se via totalmente desamparada, sem marido e sem seus 2 filhos. Então, diante disso agora, ela se encontrava viúva, idosa e desamparada, e iria depender da compaixão das pessoas para ajudar ela. O texto nos diz que como ficar sozinha sendo mulher naquele tempo, ainda mais idosa. O texto vai nos falar no versículo 6 que, embora Noemi fosse uma mulher íntegra, enfrentou situações adversas, ou seja, não é porque Noemi era uma serva de Deus, uma mulher que temia a Deus, mas ela encontrou inúmeras dificuldades, e as dificuldades estavam batendo na sua porta, já estava quase tragando ela, por causa que ela estava viúva e desamparada dos seus 2 filhos. Mas as suas noras amavam Noemi. Pensa numa família diferente. Hoje a tradição do nosso país, né, surge inúmeras piadas horríveis. Talvez por causa dessas piadas as pessoas vão acreditando nisso, que muitas vezes a moça já tem raiva da sogra sem nem a conhecer, e a sogra tem raiva da nora sem tampouco conhecer. E ali tem toda essa rixa, mas nesse tempo aqui não. O texto vai nos falar que Noemi amava suas noras e as suas noras amavam Noemi. De tal forma que quando Noemi queria despedi-las para voltar elas para a casa dos seus pais e ali elas seguirem com suas vidas, o texto vai falar que elas não queriam voltar. Elas não queriam sair de perto da sua nora, a sua sogra. Por quê? Porque Noemi era a mulher de Deus. E a presença de Deus atrai pessoas. E o texto vai nos falar que Noemi teve que falar diversas vezes com essas meninas para elas voltarem para suas casas. Ela falou assim: porventura teria eu no meu ventre filhos para dar para vocês? Porventura vocês iriam esperar esses filhos crescer para vocês casar com ele? Porque existia uma lei lá, meus amados, que quando acontecia de um homem morrer e deixasse a mulher e ele não tivesse filho, se ele tivesse irmão, aquele irmão tinha que casar com aquela mulher e ali levar o nome do falecido. Mas nesse caso que não tinha filhos, as meninas, as noras não tiveram filhos com seus maridos. Então agora elas levantam um pranto ali, choram, se abraçam, se beijam e choram, porque elas não querem voltar, elas não querem abandonar a Noemi, as suas noras não querem abandonar Noemi. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irei comigo. Por que razão vocês iriam comigo? Eu já sou idosa, eu não tenho como mais contrair matrimônio, não posso mais gerar, sou velha, sou idosa. Como que vocês vão me acompanhar eu estando nesse estado? A vida de vocês tem que seguir, vocês são jovens. E o texto vai nos falar que ela aconselhou aquelas 2 noras a voltarem para a casa dos seus pais. Portanto, agora ela aconselha as suas noras a voltarem para a casa dos seus pais.
Então levantaram as vozes e choraram. E tornaram a chorar. Elas choraram muito. Foi algo assim, foi uma despedida, foi algo que elas não queriam, mas tinha que seguir com a vida ali. E as suas noras choraram muito. Então o texto vai nos falar que Orfa beijou sua sogra. E Ruth se apegou mais ainda à sogra. Orfa ouve o conselho de Noemi e volta para a sua casa, para a casa dos seus pais, para a sua cidade, para o seu Deus. E Ruth não. Ruth não quis deixar a sogra. Ruth não quis voltar para a casa dos seus pais. Ruth quis permanecer ao lado da sua sogra. E Ruth disse a Noemi dizendo, falou dessa seguinte forma: não me instes para que te abandone, não me peça para que te abandones, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, meus amados. Esse versículo aqui é muito usado nos convites de casamentos, principalmente pelo povo evangélico. Mas esse versículo, ele é voltado, é tipo uma carta de amor da nora para a sogra, um versículo voltado da nora para a sogra, dizendo: não me peça para voltar, não me peça que te abandones, deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, esse versículo aqui, ele é usado muito para os convites, as frases dos casamentos. As pessoas usam muito esse versículo, mas esse versículo aqui, ele é voltado à declaração da nora para a sogra. E diz mais, Ruth diz mais para Noemi: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Noemi, o texto vai nos falar que Noemi, no versículo 13, diz assim: Deus é contra mim. Noemi estava tão amargurada que ela colocava a culpa em Deus pelo fato do marido dela ter morrido, dos 2 filhos ter morrido, e ela ter que voltar agora sem marido, sem filhos e sem dinheiro, sem recursos para sobrevivência. Noemi estava tão amarga, estava tão desesperançosa, tão angustiada, que todo aquele mal que ela estava passando, ela atribuía a Deus. E eu quero te dizer que quando nós passamos por algum vale, algum deserto, não coloque culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa das nossas más escolhas. Deus não tem culpa do nosso erro, do nosso pecado. Porque muitas vezes há situações que vêm na nossa vida, consequências vêm por causa dos nossos erros, por causa das decisões, das más decisões, por causa das nossas falhas, por causa das nossas intransigências. Portanto, Noemi acusava Deus de Deus ter abandonado ela, que Deus não queria mais saber dela, que Deus estava jogando nela um fardo muito pesado. E o texto vai nos falar que outrora eles estavam na terra do pão, e ela e o seu marido e os seus 2 filhos saem da casa da terra do pão, Belém de Judá, e vão peregrinar nos campos de Moab. Era para eles irem? Não se sabe. Eles oraram? Também não sabemos. Mas uma coisa eu sei: Deus não permitia, muito menos aqui nesse tempo, um judeu ir peregrinar ou morar no campo, numa terra estrangeira. Deus não queria que o seu povo se misturasse. Deus não permitia o seu povo sair da sua terra para ir para outra terra. Portanto, agora as consequências vieram. Por quê? Porque certamente essa família desobedeceu a Deus, saindo da terra de Belém de Judá e indo morar em outro país, um país estrangeiro, um país pagão. E agora volta essa mulher sem filhos, sem marido, sem recurso financeiro, idosa, sem recurso para sobrevivência, mas ela culpa Deus pelo que aconteceu, ela culpa Deus por todo esse sofrimento. Eu quero te dizer, não culpa Deus por causa da tua luta,
Não venha culpar Deus por causa das tuas más escolhas. Não venha culpar Deus por causa dessa prova. Não venha culpar Deus por causa dessa enfermidade. Não venha culpar Deus por causa dessa escassez financeira. Não venha culpar Deus porque seu casamento acabou. Não venha culpar Deus porque seu filho foi para as drogas. Não venha culpar Deus de nenhum mal que tem sobrevivido da tua vida. Porque muitas das vezes as consequências vêm na nossa vida por causa de nós mesmos, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. Há situações que vêm na nossa vida para sermos provados e sermos aprovados pelo Senhor. Tem situações que vêm sobre a nossa vida que é Deus que permite. Há sofrimento que vem sobre as nossas vidas que é Deus permitindo. Uma dívida, uma enfermidade, um desemprego, algo assim. Mas tem situações tem lutas que vêm na nossa vida que é o próprio Deus permitindo porque você desobedeceu, porque você foi falho, você colocou os pés pelas mãos, digamos assim. E agora Noemi dá esse sofrimento dela, coloca a culpa em Deus. Na verdade, claro que nós podemos entender também a situação, não é fácil perder um marido, ainda mais se for um homem bom, se for ruim, pode perder. Mas se for um marido bom, uma mulher nenhuma quer perder ele. E muito menos perder seus filhos. Muito menos ver o seu marido morrer e ver seus filhos morrer. E o texto vai nos falar que a situação de Noemi, ela se encontrava muito frágil. Não só por causa da idade, por ser uma idosa, mas frágil porque tinha perdido tudo. Perdeu o seu bem maior, que eram os seus filhos. E agora que essas duas moças são obrigadas a tomar decisão rápidas, porque elas não tinham como esperar, porque elas não tinham mais como sobreviver, não tinha como ficar ali, não tinha como mais sobreviver. E agora essas duas moças, Orfa e Ruth, tomam decisões rápidas, porque ali a sua sogra dá conselho para elas retornarem para a casa dos seus pais. Uma volta para a casa dos seus pais, para a sua cidade, possivelmente voltaria a adorar o Deus pagão dela, por mais que enquanto elas estavam ali com Noemi, elas estavam aprendendo de Deus. Através da vida de Noemi, elas estavam vendo o testemunho da sua nora, que era uma mulher de Deus, mas agora elas tinham que tomar decisão. Uma voltou para a casa do pai, Orfa volta para a casa do pai, e Noemi segue e Ruth segue com Noemi. O texto vai nos falar agora que entre essas duas mulheres, em Belém de Judá, e ali toda aquela cidade já estava sabendo o que havia acontecido, das percas de Noemi, e ali toda aquela cidade se comove com aquelas duas mulheres. O texto vai nos falar que vendo Noemi, e que de toda estava resolvida, né? Ou seja, Noemi viu que de fato Ruth não iria acompanhar ela. E o texto nos diz que essas duas mulheres entram dentro da cidade, chegam ali em Belém de Judá, e que entrando elas dentro de Belém de Judá, toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade se doeu por causa de Noemi. Porém Noemi lhes dizia: não me chames Noemi, porque Noemi significava doce, meiga. E Noemi disse para ali aquelas pessoas daquela cidade: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque com grande amargura o Senhor, o Todo-Poderoso, tem me dado. Porque grande amargura o Todo-Poderoso tem me dado. Ou seja, ela mesma mudou o seu nome significava agradável, doce, meiga. Portanto, agora ela não queria ser chamada mais de Noemi, ela queria ser chamada de Mara, porque Mara significava amargura, amargo, porque com grande amargura o Senhor feriu o coração dela, quis dizer dessa forma. E o texto vai nos falar que ela colocava a culpa todo desse sofrimento em Deus. Ela dizia: me chama agora de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, ela quis dizer que cheia eu parti de Belém de Judá, e vazia o Senhor me fez tornar.
O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Culpou a Deus. Eu quero te dizer que você, mais uma vez, não culpe a Deus por causa do seu fracasso. Não culpe a Deus por causa da sua desobediência. Não culpe a Deus por causa dos problemas que estão surgindo. Não culpe a Deus por causa que tudo está dando errado. Deus não tem culpa de nada. Às vezes você tomou decisões, pecou e agiu de forma leviana e agora tem que arcar com as consequências. O texto vai nos falar que agora essas mulheres chegam ali e outrora Noemi, antes dela ir para os campos de Moabe, eles tinham propriedades, eles tinham riqueza, mas como os anos tinham se passado, ela não sabia mais se aquelas propriedades voltariam para as suas mãos, porque já tinha passado muitos anos. Mas o texto vai nos falar que aquela mulher, não sei se ela volta para a antiga casa dela, ou se alguém cede uma casa para elas morarem ali. Só sei que agora as mulheres já estavam em um lugar. E o texto vai nos falar que Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família do seu marido Elimeleque. E o seu nome era Boaz. O texto nos diz que Ruth, ela era moabita. A procedência de Ruth lhe atribuiu a imagem depressiva devido à idolatria e o pecado dos moabitas e os seus maus costumes na sua terra. Quando Noemi entrou ali dentro da sua terra, ela não se preocupou em pensar, nossa, estou trazendo uma nora que não é israelita, minha nora é moabita. Como que será que as pessoas, os israelitas, vão receber essa moça? Mas como Ruth teve um bom comportamento, uma postura de uma moça diferente, os judeus ali olhou para aquela moça e viu que algo diferente, que tinha nela algo diferente, por mais que ela era estrangeira. Porque nós sabemos que os estrangeiros, muitas vezes, nós não somos bem recebidos. E até mesmo você não recebe um bom estrangeiro no seu país. Eu já conheci vários estrangeiros, europeus, tanto espanhol, portugueses, e eu procuro ir sempre na minha cidade, lá no Goiás, parte da cidade de Goiás é muito turística, então vem muito estrangeiro, então sempre amei os estrangeiros, sempre tratei eles muito bem no meu país e se algum dia eu chegar lá, eu espero ser tratada bem também. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que muitas vezes vem algum estrangeiro de lá para cá, principalmente se ele for asiático, chinês ou alguém, né, asiático, alguma coisa assim, muitas vezes não é muito bem recebido. Muitas pessoas vão ter preconceito, vão deixar de lado, às vezes não vai maltratar, mas vai deixar de lado. E às vezes também nós vamos visitar algum país também que às vezes vão olhar para nós e vai nos rejeitar, principalmente eu, dessa cor de pele. Não é todo lugar que vai me tratar bem, né? Então, assim, por mais que eu pareça ali, né, pareça mais que as mulheres indianas, mas possa ser que eu vá em algum país e eles vão olhar para mim e vão me discriminar pela minha cor, pela cor do meu cabelo, não sei. Mas aqui o texto vai nos falar que agora Ruth se encontrava agora nos campos, dentro de Belém de Judá, na terra de Israel. Uma moabita, morando agora em Israel. Mas Ruth, ela aceitou, se voltou para o Deus da sua sogra. Ruth agora abandonou todos os seus ídolos, abandonou toda a sua cultura qual ela foi instruída, ensinada, abandonou tudo, porque agora ela conheceu um Deus verdadeiro, porque agora ela conheceu um Senhor que é sobre todos os deuses, um Deus que é sobre todos os deuses, o Deus verdadeiro. Portanto, agora Ruth, por causa da sua sogra Noemi, agora ela amava a Deus. Por isso que Ruth não quis deixar a sua sogra, não quis despedir da sua sogra. Pelo contrário, ela pensou, como que eu vou voltar para o meu país, se agora eu conheço o Deus verdadeiro? Como que eu vou voltar para a casa dos meus pais, se eu agora tive o entendimento de quem é o Deus
de Israel, eu não quero voltar para o meu país. Eu não quero voltar a adorar deuses pagãos. Eu não vou para a casa dos meus pais. Eu sei quem são meus pais. Meus pais são idólatras. Meus pais são pagãos. Eu não quero. Eu vou ficar com a minha sogra. Eu vou, onde ela for, eu irei com ela. O povo dela será o meu povo e o Deus dela será o meu Deus. Então agora, Ruth, o texto vai nos falar que no dia seguinte ali, Ruth pede autorização, porque ela era uma moça nova, né? Pede autorização ali para a sua sogra e ela vai buscar mantimento, ela vai buscar um trabalho, ela vai buscar algo para fazer. O que elas não podiam é ficar sem ter o que fazer, né? Noemi não podia mais trabalhar por causa da idade, mas ela ainda era jovem, ela podia caçar algo para fazer. E o texto vai nos falar que Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir a um campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E o texto vai nos falar que Deus direcionou Ruth no campo certo. Existiam várias fazendas, existiam várias plantações, mas Deus direciona Ruth no campo certo, nas terras de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era justamente o parente do marido de Noemi. Boaz era justamente um dos homens mais ricos da região. Boaz era o homem, o nome Boaz significa nele há força. Então você que está buscando aí um nome para o seu filho, olha que nome lindo, Boaz, nome de homem, másculo, e a tradução do nome é nele há força. Esse homem tem força, esse homem é poderoso, esse homem tem vigor. Olha só a tradução do nome. Você sabia que você tem que ter sabedoria, discernimento e buscar curiosidade para escolher nome para o seu filho? Tem que saber a tradução, a origem do nome do seu filho, para que você não venha colocar um nome que vai deplorar, que vai depreciar ele, que vai amaldiçoar ele. Coloque o nome no seu filho ou na sua filha, um nome que vai, porque você sabia que tal como o nome é da pessoa é o comportamento dela, tal a tradução do nome da pessoa é o caráter dela, tal é a postura, a forma do nome, o significado do nome é o caráter da pessoa, a natureza da pessoa. O meu nome, meu pai não sabia disso, mas o nome que meu pai me colocou, eu acho lindo. Meu nome tem ele, é um nome pouco conhecido, mas é um nome que algumas pessoas ainda têm. O meu nome significa aquela que nasceu para frutificar, aquela que nasceu para dar frutos, aquela que tem honra, aquela que tem sabedoria. E olha eu aqui, tentando dar frutos para Deus, buscando em Deus entendimento, buscando em Deus sabedoria para ministrar a sua palavra, buscando em Deus graça para servir, porque o meu nome significa aquela que nasceu para dar frutos. Olha eu aqui, tentando dar frutos para Deus e tentando dar frutos ao meu redor, tentando ajudar alguém. Então o texto nos diz que Boaz era um homem rico, forte, poderoso. Era um homem que conquistava terras, ou seja, um homem trabalhador, um homem de princípio, um homem másculo, um homem que luta para ter as coisas, um homem que não espera cair do vento, não espera cair do céu, não, ele vai atrás, ele trabalha, ele conquista, ele trabalha, ele conquista. Portanto, o nome dele é Boaz, que significa força, que significa poder. E o texto nos diz que, no entanto, sua força não estava em suas posses financeiras, e sim no seu caráter de homem. Era um homem de caráter. Quando a Bíblia diz que um homem tem caráter e que uma mulher tem caráter, porque tinha. Então Boaz era um homem de caráter.
Era um homem temente a Deus, era um homem de caráter e ainda temia a Deus, e um homem forte, um homem másculo. Não esses homens de hoje, que não se sabe o que são. Não esses homens afeminados, não esses homens que não têm identidade. Não é, o Boaz não era igual a esses homens que não se sabe se são homens, se são mulher. Perderam a identidade. Afeminados, enfraquecidos mentalmente. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que a gente olha para os homens, é deplorável. Deplorável. Como é vergonhoso olhar para muitos homens nos nossos dias atuais. Que você não sabe se são homem, se são mulher. Perderam a sua masculinidade, perderam a sua identidade, perderam a postura de homem, não tem mais comportamento de homem, não fala como homem, não trabalham, homens preguiçosos, geração Nutella, homens vergonhosos, homens que é uma vergonha para a sua família, para quem quer que seja. Gente, eu moro, acho que isso está em todos os estados. Homens que se vestem, a gente não sabe o que são. Homens que vão para academia, não tem as mulheres que usam as roupas de academia, os homens querem vestir igual as roupas, as mulheres das academias. Aquelas bermudinhas coladinhas, que trem ridículo. Que aí você olha pro cara e você não sabe o que ele é. Se ele é homem, o que é aquilo? Então, é isso que a sociedade pós-moderna, o mundo em si, está enfraquecendo a mente dos homens, uns homens de mente fraca, uns homens que são vergonha. Meu Deus, como é vergonhoso alguns homens. É algo assim que a gente desentende. Outrora o homem era ensinado, ele, desde pequeno, a ser uma pessoa boa, íntegra, a trabalhar, adquirir família, ter filhos, cuidar de sua esposa, cuidar dos seus filhos. Hoje, quais são os ensinamentos que muitos pais ou mães dão para os seus filhos? Uns homens Nutella que não sabe caçar um emprego, que não sabe trabalhar, que não se sabe, não são ensinados para... O homem outrora, ele era ensinado para amar e proteger a mulher e adquirir família, cuidar dos seus filhos, trabalhar, sustentar a casa, trabalhar, adquirir as coisas. Não. Hoje é algo assim que se desentende. É uma vergonha. Graças a Deus, os homens da minha família, né? São homens que são da geração de 40 e poucos anos, então aprenderam, viraram homens. A minha família, os homens da minha família começaram a trabalhar criança. Hoje não se pode mais trabalhar criança, mas eu olho para os homens, os meus irmãos e falo, gente, os meus irmãos é homem. Todos trabalhadores começaram a trabalhar criança, eram crianças e trabalhavam. Viraram todos homens, são homens provedores, bons maridos, bons pais, responsáveis, que trabalham, adquirem as coisas com suor, são honestos, são íntegros. Mas a geração de hoje, e detalhe, no meio dessa turma ainda tem homens se revelando. Porque não se faz mais homens no sentido da palavra homens como Boaz aqui. Homens másculos, homens de fato, são homens que prezam e honram a sua masculinidade. Hoje os homens não querem ser homens. Os homens querem casar, mas não com mulheres. Querem casar com outros homens. Algo abominável, aberração. Os homens, ao meu ver, hoje, a maioria é tudo uma aberração. Não é todos, mas é a maioria. Só para você ver, tanto que a minoria tá pouca. O homem que não teme a Deus, a palavra do Senhor diz que o homem sem Deus, ele para nada presta. Para nada presta. O homem que não foi criado os princípios da palavra de Deus, ele para nada presta. Porque o homem que foi ensinado desde pequeno a conhecer a Deus, ele cresce sendo um homem. Ele se comporta como homem, ele tem atitudes de homem, ele vai ser homem para sua esposa e para sua família. Então agora o texto vai nos falar de Boaz, um homem forte, másculo, rico, poderoso. O texto fala que a sua força, o seu poder, a sua postura não estava nas suas posses, e sim no seu caráter de homem e temente a Deus. Portanto, era o homem que toda mulher queria. Então o texto agora nos diz que Ruth estava agora nos campos de Boaz, e ali tinha vários
segadores, vários servos, vários empregados de Boaz. E ali Ruth se aproxima, pede ali para colher algumas espigas. Naquele tempo, meus amados, existia uma lei decretada, um decreto, onde quando chegasse algum estrangeiro, era permitido o estrangeiro trabalhar para ele se alimentar. O país ali permitia ele trabalhar ali para ele se alimentar o período, cuidar, né, da sua vida enquanto ele estivesse ali. Mas Ruth pediu: posso colher as espigas que estão caindo? Posso trabalhar aqui nesse campo? E ali um dos funcionários ali de Boaz falou: pode sim. E eles vendo, né, possivelmente a sua aparência, o seu sotaque, que era estrangeira. Então ele ficou ali observando aquela moça. O servo de Boaz ficou ali de olho naquela moça. Portanto, agora o texto nos diz que chega Boaz. E Boaz, a primeira coisa que ele chega, ele já viu que tinha uma mulher ali, diferente das israelitas. Ele olhou para aquela mulher e viu que ela era diferente. Mas como ele era um homem íntegro, como ele era um homem correto, como ele era um homem respeitador, não é porque ele era rico que ele ia chegando, ia se aproximar da mulher ali e conversar com ela, não. Os homens não poderiam conversar com mulher. Naquela época, os homens não poderiam conversar com mulher nenhuma, a não ser na presença dos seus pais, do seu marido, quem quer que fosse, ou de um irmão, porque a mulher não podia ficar sozinha. A mulher tinha que estar acompanhada do seu pai, dos seus irmãos ou do seu marido. Se ela fosse casada, do marido. Se ela fosse solteira, dos pais, ou os irmãos tinham que ficar cuidando. O texto vai nos falar que Boaz se aproxima do seu funcionário ali e pergunta: Boaz pergunta ali: de quem é essa moça? Olha só, ele perguntou, porque todos os homens sabiam que, que qualquer mulher, ela tinha um dono. Ou era o seu pai, que era o dono dela, ou o seu marido. Alguém tinha que cuidar daquela mulher. Mulher não podia andar sozinha. Ou ela andava com o seu pai, seus pais, ou ela andava com o seu marido, se ela fosse casada, ou ela andava com seus irmãos homens para protegê-la de qualquer coisa. Então Boaz se aproxima ali do seu servo e pergunta: de quem é essa moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Boaz ouviu aquilo, ele sabia muito bem que era Noemi. Noemi era sua parente. Noemi era casada com seu primo, com seu parente. E ali Noemi voltou agora com a moça, a sua nora. E aí o homem disse para Boaz, o servo ali disse para Boaz: ela disse para mim: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio desde pela manhã. Está aqui desde manhã colhendo espigas. Então Boaz se aproxima da moça com reverência, com respeito, e Boaz diz para a moça o seguinte: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Chamou a moça de filha. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, ou seja, com as minhas servas, com as minhas empregadas. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, irás após ela e não dei ordem aos moços que não te molestem, ou seja, que não te perturbes. Estou eu dando ordem aos meus servos para que não te importunes. E fica sempre próximo às minhas outras funcionárias, mulheres. Então, mulher tinha que ficar com mulher e cada um não trabalhava tudo junto. Mulher de um lado e os homens em outra direção. Mas tudo no mesmo campo, trabalhando. E ele disse mais para ela: tendo tu sede, minha filha, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então Ruth, vendo que aquele homem tratou ela de uma forma tão educada, viu que aquele homem foi prestativo, viu que aquele homem
ofereceu água para ela, viu que aquele homem disse para ela não ir trabalhar em outro campo, para ela permanecer ali, viu que aquele homem deu ordem aos seus funcionários para que ninguém oportunasse ela. Por quê? Porque ela era moabita, porque ela era estrangeira. Viu que aquele homem ordenou que as outras moças ficassem perto dela, amparassem ela ali. Ela viu tudo isso, e ali Ruth se prostra diante de Boaz. Caiu com o rosto em terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira? Por que o Senhor está sendo tão generoso comigo? Por que o Senhor está dando ordens aos seus servos para me amparar aqui, sendo que eu sou estrangeira, eu não sou israelita? Respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste, eu sei muito bem o que você fez para sua sogra. Você sendo jovem, moabita, sem marido, sua sogra idosa, de vez de você ter voltado para a casa dos seus pais, você decidiu seguir a sua sogra. Você decidiu abandonar os seus pais por causa dela. Você decidiu abandonar o seu país por causa dela. E você está aqui, em um país que não é o teu país, em um povo que não é o seu povo, e você está aqui, agora, cuidando, amparando a sua sogra, sendo que você não é dessa terra. Eu bem sei do que você fez. Eu bem sei do bem que você fez à sua sogra. Portanto, agora, ou seja, o testemunho de Ruth já estava sendo esparramado em toda a cidade de Belém de Judá, que agora ela havia feito uma boa ação para com a sua sogra. Ela deixou o seu país, ela deixou a casa dos seus pais para estar ao lado de uma senhora idosa, para cuidar de uma senhora, para estar em uma terra estranha, para estar numa terra estrangeira e ali se adaptar à cultura daquele país, ao idioma e ao seu Deus. Porque agora Ruth servia ao Deus de Noemi, servia ao Deus de Israel. E ele disse: e eu vi que você veio para um povo sem sequer conhecer esse povo e a cultura dele. O texto aqui, o historiador nos diz que Deus, foi o próprio Deus que fez com que Ruth e Boaz se conhecessem. Você sabia que há situações, há casais, que é o próprio Deus que une eles? Há muitos casais se unindo por causa da carne, por causa da tal química, mas é apenas interesses carnais, interesses mundanos, casamentos da carne, casamentos que Deus não está, casamentos que não procedem de Deus, casamentos que são apenas para sua destruição e derrota. Mas há casamentos que é o próprio Deus que une o casal, como Deus fez com esse casal. Deus uniu Boaz com Ruth, porque Deus não une casais, Deus une o homem e uma mulher para propósitos diante dele. Perceba isso. Deus nunca vai unir um casal sem propósito. Se ele tiver algo na vida daquele homem, algo na vida daquela mulher que vem ser em prol do reino, em prol da sua obra, Deus vai unir o casal, sim. E ali o Senhor fez essa ação, permitiu que essa moça moabita fosse agora morar em Israel, fosse agora trabalhar no campo de um homem rico, mas de um homem temente a Deus, e Deus foi unindo, fez com que esse casal se conhecesse. Se conheceu de uma forma despretensiosa, de uma forma não interesseira, de uma forma não nos dias de hoje, de um encontro, de um aplicativo, de um trem que não sabe de onde que saiu isso. Não, Deus uniu o casal de uma forma assim, natural, mas dentro do propósito dele. E por que Deus uniu esse casal? Eu vou te contar por quê. Quando Ruth foi colher espigas no campo de Boaz, ela se colocou na dependência de Deus.
e passou a ele o controle da sua vida. E assim o Altíssimo colocou em prática o seu plano para Ruth e Boaz. Deus tinha um plano para o casal. Olha que coisa linda. Quando é Deus unindo o casamento prospera. Quando é Deus que une o casal, tudo acontece. Quando é Deus que une o casal, os filhos são filhos de Deus. Não são filhos da carne, nascidos apenas do ato sexual, sem propósito. São filhos da carne, gerados das trevas. Mas não, quando Deus une um casal, os seus filhos serão gerados de Deus, para a obra dele. O seu encontro com Boaz mostra a providência e o zelo divino de cumprir todas as nossas necessidades, quando nós entregamos inteiramente o Todo-Poderoso às nossas vidas. Então Deus, ele não une homem e mulher, ele une propósito. Ele une o casal para o seu propósito. E o texto vai nos falar aqui. Boaz já sabia quem era aquela moça. E o caráter humilde. Quando Ruth se prostrou diante de Boaz, vendo ele, né, falando com tanta compaixão com ela ali, que ela se humilhou diante dele ali. E viu que aquele homem estava sendo generoso com ela. Ela mostrou isso ao se prostrar com o rosto em terra. Portanto, Ruth renunciou tudo para seguir a sua sogra e seguir o seu Deus. O texto nos diz que aquele homem ofereceu para que ela trabalhasse ali, ofereceu tudo que ela precisasse ali, ele poderia servir ela. E ela agora chega na casa da sua sogra e relata tudo o que aconteceu, o dia como foi, que ela conheceu um homem tal, não sei o quê. E a sogra dela perguntou, quem foi esse? Como que é esse homem que você conheceu? E qual é o nome dele? E Ruth disse para Noemi, o nome dele é Boaz. E Noemi se alegrou, porque ela sabia quem era Boaz. Ela sabia que Boaz era o parente do seu falecido marido. E o texto vai nos falar que naquele tempo iria acontecer uma grande festa, a festa da colheita. E é na festa onde ali eles faziam a colheita e eles ali ofereciam aquela colheita em consagração a Deus, faziam um banquete, uma festa ali, um holocausto e adorava a Deus. E ali existia uma tradição, meus amados. Era uma tradição assim que Noemi ensinou para Ruth, dizendo que se uma mulher desejasse casar com um homem, nesse caso aqui, Noemi sabia que Boaz era o seu provedor, era o provedor da sua família, porque ele era da linhagem do marido dela. Então era por lei, por decreto, que Boaz ali também remisse, cuidasse de Noemi. Mas Boaz agora, ele não teve só a incumbência de cuidar de Noemi, porque do lado de Noemi tinha sua nora, que agora era Ruth. Então Boaz significa o remidor. Ele tinha que cuidar ali daquela senhora. E o texto nos diz que agora, devido à tradição daquele lugar, Noemi narra ali algo para Ruth, ensinando ela. Noemi disse para Ruth, levanta-te, unge-te e veste o teu vestido, desce a eira, porém não te dê, porque ele estava acontecendo a festa, porém não te deixe conhecer o homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então o texto vai nos falar que agora Boaz deita, após acontecer aquela festa, ele vai ali para um lugar e deita ali. E Noemi e Ruth deitou os seus pés. Era uma tradição que quando a mulher deitava na madrugada aos pés de um homem, não era desonroso, não era desrespeitoso, eles não faziam nada, simplesmente a mulher deitava aos pés, era uma tradição, deitava aos pés daquele homem, como se dissesse para ele, será que o senhor pode ou você pode casar comigo? Tipo isso. E se aquele homem pegasse a capa e jogasse nela, quer dizer que ele estava aceitando ela para casar com ela.
Quer dizer que ele estava acordando com ela ali um acordo de casamento. Era assim, diferente, né? Mas era a forma como procedia. Então o texto a gente fala que Ruth deita aos pés de Boaz, ele não sabia quem era a mulher que estava deitando aos seus pés ali. E o texto a gente fala que no decorrer da madrugada ele acordou ali e ele viu que tinha alguém aos seus pés. E ele perguntou, quem é que está aí? E ela disse, sou eu, Ruth. Tudo no escuro. E aí Boaz disse o seguinte, né? Boaz perguntou quem é que estava ali e ela disse, sou eu, Ruth, tua serva. Estende, porque Noemi havia instruído Ruth, estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Você é obrigado, a me remir, a cuidar de Noemi e de mim. Porque eu estou sabendo que você é parente do falecido e que você é o remidor, que você é um homem de posses. E disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira. Ou seja, melhor foi essa ação do que a primeira. Você foi parar no meu campo e agora você fez isso. Melhor foi essa última ação. Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, Boaz não era um homem muito novo. Ele era homem de dinheiro, porém estava solteiro. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Olha só, Boaz viu naquela moça que ela era não só estrangeira, mas viu nela virtude, viu nela uma mulher íntegra, viu nela uma mulher que agora estava adorando a Deus, agora estava servindo o mesmo Deus que ele. Boaz, então, lança agora a capa sobre ela, e quando se lançava essa capa, quer dizer, eu te aceito como minha esposa. Era acordado ali, um acordo que não tinha como voltar atrás. Boaz agora aceita ali a Noemi. O plano de Noemi, aceita Ruth, o plano de Noemi seguiu o costume da época. Como parente, o homem honrado, Boaz não se negaria a cumprir o seu dever. Ruth obedeceu sua sogra e foi a ele onde ele dormia, e ali descobriu os pés do seu remidor e se deitou próximo a ele. Esse gesto não tinha conexão sexual, nem foi um ato inconveniente por parte de Ruth, mas indicaria a Boaz a intenção dela em ser resgatada por ele, ou seja, em se casar com ele. Assim, Boaz seria encorajado a se casar com ela para cumprir a lei mosaica. Muitas vezes a fé requer de nós atitudes ousadas que os olhos dos homens pode parecer descabidas. Quando Boaz estendeu a capa sobre a capa, o pedido de Ruth foi direto. Cobrir uma mulher com o próprio manto simbolizava casamento. Se o homem entregasse essa capa, esse manto sobre ela, significava acordando ali um casamento com aquela mulher. Matrimônio foi instituído por Deus para ser uma fonte de alegria e abundância, aconchego e segurança. Portanto, o texto vai nos falar que Boaz referiu a Ruth como mulher virtuosa, que de fato Ruth tem o seu valor reconhecido não apenas por Boaz, mas também por toda a cidade. Olha só, toda a cidade via nela que ela era uma mulher virtuosa, que um dia, ao receber como uma estrangeira moabita, a fé e o temor de Deus, o qual ela apresentou, conduziram seu comportamento de forma que todos notaram a sua honra e a sua integridade. Olha só, Ruth foi levada ali para Belém para ser honrada por Deus, pelas pessoas. Por quê? Porque ela era uma mulher diferente, ela era uma moça diferente. Meu celular caiu, misericórdia. Então o texto vai nos falar que agora Boaz casa com Ruth. Quando ele casou com Ruth, todos os bens que eram de Noemi volta para Noemi. E ali Boaz casa com Ruth. Deus uniu esse casal para um grande propósito. E sabe por quê, meus amados? Que Deus permitiu que Boaz e Ruth se casassem? Pois eu vou te contar o porquê. O texto vai nos falar que foi através deste casal que veio a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como assim, irmã? Através
da união de Ruth e Boaz, nasce Jessé, nasce Obed. E quem foi Obed? Pai de Jessé. E quem foi Jessé? Pai do rei Davi. E o nosso Senhor Jesus é da linhagem de quem? Da linhagem do rei Davi. Ah, mas Deus permitiu a mistura de judeu com a moabita e de lá para cá. Nós não temos que questionar os planos de Deus. Nós temos que apenas aceitá-los. Portanto, foi através deste casal, Boaz e Ruth, que vem toda a linhagem de Davi e, consequentemente, a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus é da linhagem de Davi. Tanto é que Jesus foi chamado de filho de Davi por diversas vezes. Então, quero te dizer que quando Deus une um casal, e se esse casamento é de Deus, Deus não está unindo o casal, Deus está unindo propósitos, unindo um casal para o seu propósito na terra. Então é assim que Deus age, é assim que Deus fez. Ou seja, Noemi saiu cheia de Belém de Judá, voltou para Belém de Judá vazia. Noemi se encontrava amargurada, triste, mas através da sua nora, a sua vida mudou por completo. Através dessa nora, Ruth, Deus prepara o casamento para essa jovem. E através do casamento dessa jovem, Deus dá um filho para Boaz e Ruth, que é o neto, que seria o neto de Noemi. Noemi pega nos seus braços Obed e ali cria o seu neto, levando ali também a linhagem do seu filho. Então Noemi agora se encontra alegre, feliz, porque aquela angústia, aquela amargura, aquela tristeza de ter perdido o marido, de ter perdido os filhos, e agora ela se vê alegre e feliz porque Deus colocou Ruth na vida de Noemi e vice-versa, Noemi na vida de Ruth, e através dessa sogra e nora, Deus prepara um novo casamento para Ruth, e através desse novo casamento vem uma criança, e através dessa criança vem Jessé. Outra, né? Vem Jessé, depois de Jessé vem Davi, o rei Davi, e ali Ruth e Noemi e Boaz permanecem num propósito único e singular, que foi Deus uni-los para uma grande obra. E qual foi a grande obra? Para que Deus foi preparando todo o trajeto, todo o caminho para que o seu filho viesse, para que o seu filho Jesus nascesse. Deus uniu esse casal para lá na frente. O nosso Senhor Jesus tem uma linhagem de um casal que Deus uniu com amor e união, fidelidade a Deus. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é para o bem, coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Eles amavam a Deus, eles eram fiéis a Deus. Ruth, Boaz, Noemi eram pessoas que amavam a Deus, eram pessoas fiéis, e Deus abençoou essa família. Deus honrou este casal, Deus honrou os seus filhos e honrou os filhos dos seus filhos até chegar à linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Quantos aqui entenderam o que o Senhor Jesus falou nesta noite? Ou seja, a situação que você se encontra não vai definir o teu futuro. A situação de caos e sofrimento que você está passando neste momento não vai definir o teu futuro. Pelo contrário, Deus tem poder de fazer esse caos se transformado em bênção, ser restaurado, mudar a direção da vida e fazer triunfar, só para que o nome dele seja glorificado. Amém, igreja? Deus abençoe a todos vocês aí do YouTube, Deus abençoe.